que eu quero falar contigo hoje? Somente uma palavra: confia em Deus. Aleluia! Sabes, a falta de confiança em Deus bloqueia a manifestação de Deus para as nossas vidas. O maior problema do homem é de pensar que confiando em si mesmo é melhor do que confiar em Deus. Ainda que nós não conseguimos ver Deus fisicamente, mas Ele é o melhor para depositar a nossa confiança. É a melhor pessoa para depositar a nossa confiança. Por quê? Porque ainda que o homem te julgar, Deus nunca te julga. Ainda que o homem te abandonar, Deus nunca te abandona. Ainda que o homem se levantar contra ti, levantar pessoas contra ti, Deus nunca te abandona. Por quê? Porque Deus e você são a maioria. Ainda que toda essa igreja se levantarem contra ti, você e Deus são a maioria. Alguém está nesse lugar? Aleluia! Aleluia! Nós cremos num Deus que desde a antiguidade ainda não se viu. Um Deus que trabalha em favor daqueles que creem. Nós cremos num Deus que opera em favor daqueles que buscam a Ele. Significa que esse Deus é um Deus de milagre, um Deus de maravilha, um Deus sem limite, mas depende da maneira como o homem enxerga Ele. Significa, a maneira como você acredita nesse Deus é a maneira como Ele se manifesta para ti. A confiança em Deus revela uma coisa muito importante. Revela a dependência total em Cristo. Significa, o melhor cristianismo em Cristo não é simplesmente quando nós temos Cristo, mas é quando mostramos a nossa total dependência a Ele. Como mostramos a nossa total dependência? Significa que tudo o que nós fazemos depende dEle. Como vai acontecer depende dEle. Se eu tiver fome, depende dEle. Se eu não tiver fome, depende dEle. Todas as coisas na minha vida dependem dEle. Isso é que revela o verdadeiro cristianismo em nós. Quem busca a Cristo não pode dizer simplesmente pela boca que eu busco a Cristo, mas deve mostrar pela posição que realmente ele busca a Cristo e confia a Cristo. Como mostrar isso? Qual é a maior preocupação do homem hoje em dia? Fome, roupa. Qual é a maior preocupação do homem hoje em dia? Casa. Mas a Bíblia fala: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quanto ao comer, beber e vestir, significa que Deus provê para aqueles que buscam a Ele de todo o coração. Olha, confiar em Cristo é muito difícil, pelo simples facto de que é difícil confiar em alguma coisa que nós não vemos. Olha, quando você se entrega a Cristo, você determina que toda a minha vida pertence a ti. Quando nós confiamos em Deus e depositamos toda a nossa confiança em Ele, estamos a dizer: Senhor, eu não vou simplesmente me movimentar como um instrumento qualquer, vou me movimentar, mas o Senhor trata de todas as coisas. Isso significa que o que ser cristão não é simplesmente sofrimento, não. Nós cremos em alguém que pode mudar nossa história em qualquer momento. Ainda que não mudar nessa terra, em qualquer momento nós estaremos lá no céu. Olha, buscar Deus não é perca de tempo. Quando você busca Deus de todo o coração, você está a decretar que Deus faça morada na tua vida. A tua vida serve simplesmente como uma casa. O maior problema do homem é qual? Nós falamos, buscamos a Deus. E olha, lembrem-se que o homem é como uma casa, o Espírito Santo é o dono da casa. Nós falamos que buscamos a Deus, mas na casa que o Espírito Santo é o dono, queremos mandar. Falamos que eu sou do Espírito Santo, o Espírito Santo é o dono da minha casa, mas queremos olhar para nós e mandar nossa casa. Por isso que no reino do céu não haverá velhice. Por isso que no reino do céu você não vai olhar para o próximo e falar que vai ficar muito velho. Não, no reino do céu não tem nada a ver com pele murcha, cor e não sei de fusca. Não tem nada a ver com isso. Espiritualidade é espiritualidade. A Bíblia fala no livro de João capítulo 4 versículo 23 que Deus é espírito. E importa que todos os adoradores, ou seja, importa que busquemos Ele em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura significa Deus procura aqueles que lhe buscam em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então qual é a verdadeira essência da nossa vida? Não é a carne que nós temos. Se você continuar a basear a tua esperança na carne que você tem, quando você ficar velha ou velho, a tua vida acabou aqui na terra. Se você continuar a se achar bonito, ok? Se achar bonita por causa da aparência, irmão, existe um lugar no céu que não tem nada a ver com beleza. Existe um lugar nos céus que não tem nada a ver com vaidade. Existe um lugar nos céus que tem a ver com o nosso posicionamento em Cristo. Isso significa que o nosso posicionamento aqui na terra determina qual será o nosso posicionamento no céu e no inferno. Olha, não perca tempo a tentar agradar as pessoas. Não perca tempo a fazer com que todos te acreditem. Ninguém vai... Olha, se Jesus olharam para ele e falaram que expulsa demônio através de Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios. Quanto mais você e eu. Olha, não perca tempo a agradar as pessoas que te falam mal. Eu não sei se alguém está nesse lugar. Não perca tempo a se justificar para as pessoas. Você não precisa se justificar, porque Deus é quem te justifica. Aprenda a confiar em Cristo e Deus fará muita graça na tua vida. Confia em Deus.
fará. Se você continuar a basear a tua vida na vida das pessoas, irmão, você vai começar a agradar as pessoas e você vai perder a tua vida. O nosso maior problema em confiar em Deus é que nós confiamos somente em Deus quando estamos a ver resultados na vida, nas nossas vidas. Olha, o homem deve aprender a confiar em Deus independentemente da situação que ele se encontra. O homem deve aprender a confiar em Deus independentemente da dificuldade que ele se encontra. O nível de dificuldade que você se encontra revela a grandeza onde Deus quer te levar, mas dependendo da tua confiança nele. O nível de situação que você se encontra revela a posição que Deus quer te outorgar, dependendo da tua posição nele, confiança nele. Você não pode querer o presente de um Deus que você não lhe confia. Você não pode querer o presente de um Deus que você não lhe... Aleluia, você não lhe confia. Você tem que aprender a confiar em alguém, parece que alguém te dê alguma coisa. Melhor dizer, se eu não tiver intimidade com ele, não tenho como lhe oferecer alguma coisa com o maior prazer. Mas o nível de intimidade que eu tenho com ele mostra ou determina o tipo de presente que eu posso dar a ele. Assim é a nossa comunhão com Cristo. Olha, o maior problema, conforme eu já disse, é de as pessoas escolherem onde vão mostrar Deus e onde não vão mostrar Deus. No meio dos colegas eu não sou de Deus. No meio dos irmãos eu sou de Deus. Olha, aqui na igreja todos somos cristãos, mas lá fora é que se vê quem é um verdadeiro cristão. Lá, aqui na igreja todos nós somos de Cristo, mas lá fora é que se mostra se verdadeiramente somos de Cristo ou não. O teu nível de confiança em Cristo determina o nível de realização em Cristo. Melhor dizer, a multidão quando andava com Jesus Cristo na mulher do fluxo de sangue, na história da mulher do fluxo de sangue, a multidão apertava Jesus. Toda a multidão apertava Jesus, até os discípulos. Os discípulos faziam um protocolo para impedir a multidão de tocar Jesus Cristo, mas era impossível porque era muita gente. Mas a Bíblia fala claramente que de repente uma mulher com fé, olha, o toque de uma mulher com fé é diferente de quem aperta Jesus sem fé. Amém. Aquela mulher não apertou Jesus Cristo como os outros estavam a apertar Jesus. Ela tinha fé e simplesmente disse, se eu apenas ele tocar, olha, não está falando de ele pegar, não. Olha, aquela mulher não segurou Jesus, a Bíblia é clara em dizer isso. E o problema dela, sabe era qual? Ela estava com enfermidade durante 12 anos. Todos os dias com hemorragias. Inclusive a Bíblia fala que gastou todo o dinheiro nos médicos. Olha, Deus pode resolver o teu problema dependendo do teu nível de fé e confiança. O sangue escorre, olha, você imaginou que o sangue escorre todos os dias em 12 anos? Irmão, estamos a falar de que o ano tem 365 dias. A Bíblia fala que ela gastou dinheiro em todos os médicos, mas não deu certo. Mas quando ela olhou para Jesus, elevou o nível de fé e disse, se eu apenas lhe tocar, eu ficarei. Se eu apenas lhe tocar, não lhe segurar nem lhe apertar. E de repente ela foi a cheirar mal. Olha, ela estava cheirando mal por causa daquele fluxo. E ela venceu o medo, primeiramente. Venceu a vergonha, segundo. Ganhou fé, terceiro. Aleluia. Ao chegar em Jesus, ela não pegou em Jesus. A Bíblia fala que a multidão estava lá a apertar. Irmão, não sei se vocês estão a entender. Olha, Jesus olhou e disse, quem me tocou? Os discípulos olharam. Mas essa pergunta de Jesus mesmo, com a multidão ela apertar, não vou lhe responder. Senhor, a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem me tocou. Só que Jesus perguntou isso porque não estava falando de um toque natural, estava falando de um toque de fé. Quando o teu toque é de fé, se torna diferente dos outros. E Jesus te identifica no meio da multidão. Olha, é difícil Jesus identificar alguém no meio da multidão. É difícil eu de repente vocês me apertarem e eu identificar quem me apertou nesse lugar, quem me beliscou nesse lugar. Mas quando o toque é diferente, eu consigo identificar quem me tocou pela fé. Então Jesus olha e diz, não, alguém me tocou porque eu saí da minha vez e saí poder. Olha, a maneira conforme você confia em Cristo e tocas em Cristo, revela o poder que vai sair da veste de Jesus Cristo. Você não precisa tocar como todo mundo toca. Não, se o pastor ora muito, eu não tenho como ter resolução. Se o pastor busca mais do que eu, não precisa fazer isso. Só precisa buscar de um jeito diferente. E então Jesus vira e disse, eu senti da minha vez sair poder. Quando Jesus disse isso, a mulher com medo veio e disse, Senhor, eis-me aqui. Eu passava por isso e aquilo. Te toquei e disse, não se preocupa. A tua fé, isso significa, não é sobre vir na igreja apertar Jesus Cristo. Sabe quando é que estamos a falar de apertar Jesus Cristo? É de todos os dias estamos aqui na igreja. É todos podemos estar aqui na igreja. Mas só alguns recebem porque tocam diferente em Cristo. Se você continuar a pensar que só de sentar na igreja se já é abençoado, esquece isso. O problema às vezes não é que a igreja não é o lugar certo.
Estamos no lugar certo para ser abençoado. Mas o nosso posicionamento revela se seremos abençoados ou não. Como você busca a Deus? Conforme você busca a Deus, determina conforme Deus vai te visitar. Deus não pode te visitar numa dimensão grande se você não aprender a sacrificar numa dimensão grande. Você precisa buscar de um jeito extraordinário para que Deus te visite de um jeito extraordinário. Não se baseia no que as pessoas dizem. Olha, você vai perder o reino de Deus por causa de se basear no que as pessoas dizem. Jesus se baseasse no que os outros estavam a dizer, Jesus ia parar e ia falar: não quero mais saber disso, desisto. Estava exagerando, estava me chamando que está expulso o demônio através de Beelzebu, príncipe dos demônios. Não, acabou, não quero mais saber disso. Mas Jesus sabia que não é sobre isso, é o chamado que ele carregava. Olha, estou a falar para um povo que tem fé. Qual é o problema que você está enfrentando? Essa é a última semana em nome de Jesus Cristo. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Problema financeiro, documento no trabalho, o que é que você está enfrentando? Deus está te dando um brilho novo em nome de Jesus Cristo. Aleluia.